O medo da aposentadoria vem pela falta de preparo. Quando eu era estudante, eu morria de medo da prova quando eu não tinha estudado, mas quando eu estudava bastante, eu ia para a prova mais tranquilo. Apesar de sempre ter aquela pontinha de adrenalina que nós sentimos sempre que nós enfrentamos uma situação não totalmente conhecida. A aposentadoria é como uma nova etapa que eu posso enfrentar mais ou menos preocupado, dependendo do quanto me preparei para ela. O problema é que a maioria das pessoas não se preocupa com a aposentadoria e até vive sonhando com ela, né, como se fosse um prêmio que vai receber no futuro, mas não sabe o que fazer com esse prêmio. Nesse sentido, a gente é muito parecido com aqueles cachorros que correm atrás do carro, latindo, aí o carro para e não sabe o que fazer com o carro e volta para casa, desapontado. Eu, particularmente, não gosto da ideia de uma aposentadoria com cara de inatividade permanente, tipo ficar no sofá assistindo Sessão da Tarde. É aquela ideia do aposentado que não produz. Com o aumento da perspectiva de vida do brasileiro, cada vez nós teremos um número menor de jovens trabalhando para sustentar um número maior de aposentados. Obviamente, isso não será visto com muita simpatia pela faixa de cidadãos profissionalmente ativos. Embora descanso, excursões, festas, tudo isso tenha o seu lugar na aposentadoria, ninguém vive 24 horas por dia assim. E na maioria das vezes o aposentado vai acabar descobrindo que não tem recursos para fazer tudo o que planejou e só deixou para fazer quando se aposentasse. Além disso, é próprio do ser humano se sentir feliz apenas quando se sente útil. Por isso é bom você pensar na aposentadoria mais como uma mudança de carreira do que como a ingressão em um estado de inatividade permanente de Disneylândia 24 horas. Também não me atrai nem um pouco a ideia de uma aposentadoria como se fosse uma sucessão de excursões e bailes da terceira idade, uma espécie de volta senil à adolescência na tentativa de recuperar o tempo perdido. Não foi tempo perdido, ninguém perdeu tempo. A idade é uma virtude. E ela sempre foi vista como uma virtude na história da humanidade. No Oriente, até hoje, os idosos são muito venerados como depositários da cultura, da experiência. A civilização ocidental é que é o problema, porque ela relega o idoso a um segundo plano. Aí ela tenta incentivá-lo a concorrer com as novas gerações. Mas o aposentado ele pode encontrar uma gama de atividades bem dentro da sua capacidade, que tanto podem lhe dar a satisfação de contribuir de alguma forma para a sociedade, como também gerar um recurso adicional. Se ele conseguir as duas coisas, melhor, está no melhor dos mundos. Mas para isso, ele vai ter que aplicar toda a bagagem que adquiriu ao longo da sua vida profissional ou simplesmente partir para algo novo, porém com a sabedoria que os anos foram depositando na sua conta. Ao contrário do jovem empreendedor, o profissional sênior deve ter em mente que não pode se dar ao luxo de errar. Não pode, na sua nova carreira. Por isso é bom ele ser cauteloso na hora de empreender, de ter um novo empreendimento. Se ele não se preparou de forma adequada para a aposentadoria, os seus recursos financeiros podem ser limitados. Daí a necessidade de uma cautela maior ainda. Se ele trabalhou com uma visão de futuro antes da aposentadoria, isso pode fazer uma diferença tremenda quando chegar a hora de se aposentar. Ele pode também fazer uso da rede de relacionamentos, de contatos, de amigos que ele criou ao longo da vida. Isso pode ajudar também no seu tempo de aposentadoria. É importante entender, porém, que os relacionamentos realmente de valor só acontecem se eu estiver disposto a dar algo de valor às pessoas. O aposentado é, antes de tudo, um profissional do conhecimento. É alguém que sabe das coisas, alguém que conhece coisas até que as novas gerações ainda não aprenderam. Sabedoria. A primeira providência do aposentado é não se intimidar com as novas tecnologias como se fosse terreno exclusivo das gerações jovens. Não é. Ele tem que ter em mente que as novas tecnologias que os jovens utilizam hoje foram inventadas pelas velhas gerações, as gerações que vieram antes desses jovens, inclusive aquela da qual o aposentado faz parte. Ele vai, claro, ter que dedicar um tempo antes de se aposentar para a sua aposentadoria. O presidente dos Estados Unidos ele tem o mesmo tempo que eu e você temos, porém a diferença é que ele distribui as tarefas dele ao longo desse tempo. Portanto, a questão não está em como administrar o tempo antes de se aposentar, porque o tempo passa para todo mundo de maneira igual, mas em como administrar as diferentes atividades dentro desse tempo que você tem. Preparar-se para a aposentadoria inclui manter-se atualizado para que a decisão de uma nova carreira não pegue você desprevenido.
Aqueles que passam o tempo sem usar um tempo, né, para se preparar para o futuro, vão sofrer depois na aposentadoria, caso decidam revitalizar a carreira ou partir para algo novo. Por isso é importante sempre separar um tempo para se atualizar, mesmo antes de se aposentar, para se atualizar pensando na aposentadoria. Assim como nós investimos uma parcela do dinheiro que a gente ganha, ou pelo menos deveríamos investir, pensando já na aposentadoria, nós deveríamos também investir uma parcela do tempo que nós temos agora com a mesma finalidade. Algumas mulheres sofrem mais com a aposentadoria, principalmente aquelas que nunca souberam de onde vinham os recursos, só queriam gastar, porque dependiam totalmente do trabalho do marido e não se preocupavam em economizar. Essas sofrem um impacto maior quando chegam no estágio mais avançado da sua vida, porque a tendência é que o homem morra mais cedo. O homem é louco para morrer. Daí você encontrar um número sempre maior de viúvas do que de viúvos. Quando a mulher, acontece dela perder o seu companheiro e ela não ter se preparado, ela pode ser pega de surpresa para um padrão de vida que está muito aquém do seu estilo que ela vivia antes, do estilo que ela tinha de gastar. Mas aquelas mulheres que acompanhavam o orçamento familiar, quer trabalhassem ou não fora de casa, elas vão estar mais prontas para enfrentar uma situação dessa e de aposentadoria. Elas dão mais valor ao dinheiro, elas são mais precavidas. Essas tiveram, provavelmente, a preocupação de investir no longo prazo, para que pudesse desfrutar de uma tranquilidade maior no futuro, quando chegasse a sua aposentadoria. E ela não pudesse mais contar, talvez, com a companhia, com a presença de quem sustentava a casa. A fábula da cigarra e da formiga não foi escrita à toa. Existem cigarras, existem formigas no mundo real. Umas levando a vida de forma inconsequente e outras se preparando para o inverno. E, infelizmente, o inverno chega. Um dia ele chega.